Seu nome? Raul Vicente Leite. Nasceu em que data, seu Raul? Eu nasci 10 de agosto de 47. O senhor nasceu aqui em Agrolândia ou... Rio do Sul. Rio do Sul. Veio morar em Agrolândia quando? A data bem certa, não sei, eu estava com 4 anos de idade quando eu vim embora para Agrolândia. Ainda Trombudo Alto na época. Trombudo Alto. Os seus pais são naturais de onde? Eles foram... O meu pai é natural de Rio do Sul. E minha mãe era, como é que é, quebra-dente. Isso significa o quê? Hoje, não sei, aquela parte lá perto de Florianópolis, onde era quebra-dente, hoje... Ah, o nome da comunidade era Quebra-Dente. É. Sim, entendi. Daí, quando ela era mocinha, ela veio morar em Albertina. E lá se conheceram, Tá. casaram. Do outro lado do Rio, foram no Rio. Sim. Aí casaram, depois vieram morar aqui em Agrolândia. Isso. E a profissão dos teus pais sempre foram agricultores? Sempre Agricultura. Eles trabalhavam com o quê? Com agricultura, com gado, ovelha? Gado, ovelha, roça. Roça, plantavam o quê? Milho? Mas era mandioca na época. Mandioca. Aqui no Rio Novo já há mandioca. E você trabalhou sempre com seus pais e depois ficou aqui também na comunidade, sempre com a mesma atividade também. Mesma atividade. Sempre na agricultura e na pecuária. Isso. O que você tem de lembrança, assim, quando criança, aqui no Rio Novo, assim, o que tinha de bom na época, que chamava atenção, assim, que agradava? O Rio Novo, na época, tudo era só a igreja. Da escola, depois, quando eu ainda não ia na escola, e daí tinha o armazém do Prada lá, depois tinha do Gentil Alves. Estudasse aqui no Rio Novo sempre só? Aqui no Rio Novo, até a quarta série. Primeira a quarta série. Lembra de quem eram os professores? Olha, a minha tinha a primeira, eu não me lembro que daí eu não fui, daí a primeira Laudelina Cutter, se não me engano, depois tinha uma tal de Erika, que não sei o sobrenome dela, se for para dizer, não sei. E depois na outra de cá, daí veio a dona Lúcia Reiter. Sim. Você falou que no início assim se plantava bastante mandioca, né? Isso. Aqui. Com o tempo isso foi se extinguindo, né? Se deixou de plantar mandioca. Por que razão se deixou de plantar mandioca, será? Olha, não sei se foi falta de empregados e coisa, que daí ficava só as famílias trabalhando, daí era muito trabalho. Que meu pai e minha mãe trabalhavam na roça direto. Em casa, a mãe só vinha fazer comida e na roça. E vocês ainda quase criança já ajudavam os pais? E a panchada? Não é como nos dias de hoje, né? Não. Algum arrependimento de ter começado a trabalhar cedo ou não? Não. A gente aprendeu só o que prestava daí, né? Isso é interessante, né? Que hoje em dia, tu pensando muitos novos, só aprenderam o que não prestava, né? Exato. Eu não me arrependo só dessa época também. Meu pai plantava fumo, plantava aipim, plantava Eu cheguei a plantar fumo também, ô Valmir. Cheguei a plantar. Mas aqui no Rio Novo o fumo não foi muito, né? Não, que foi pouco. Foi pouco, né? As terras também são bem propícias para o gado aqui, né? Pastagem, né? Clima bom, e terras boas. Muita gente planta, muita roça de milho, soja. O senhor lembra de quem foram os primeiros moradores aqui do Rio Novo? Olha, o primeiro foi o Emílio Graupner, né? E daí para dentro foi um Essa. Ali onde é o Joãozinho Pícola hoje, ali era um Essa. Franquelino? Não, o Franquelino foi depois. Foi depois. Não sei se será. João? Eu acho que era João. João Esser. Eu, através dos meus pais, que minha mãe é uma Esser, eles são os parentes, eles falam muito desse João Esser, que morava aqui, e depois foi, eu acho que por Paraná, se eu não me engano. Por Paraná. O Francolino Esser, no fim da Furna, também foi para Paraná. Isso, eu lembro disso. Ali ainda, quando ele estava no Paraná, ainda falei com ele um dia na estrada, ele me disse que estava com 92 anos. Pois é, e aqui tem a família do Monteiro, né? Hildebrando, morou aqui também. Daí era para dentro. Já é dos mais antigos lá também. Lá onde é hoje o senhor Alberto, lá o... Kinsler? Isso.
Sim, e a família do seu Emiliano Costa, que época que Esses veio? vieram do campo depois, Mais tarde. que deu filho para botar os filhos na escola. E o seu Gentil Lourenço? O seu Gentil também era dessa região, que a mulher é irmã do seu Emiliano. Sim. E outra família, assim, mais antiga aqui? Tem que pensar um pouco. Daí tinha o Eliseu Osório Goiavano, que era o pai do Fortunato Costa Paz, que morava aqui. Ah, sim, Donato Costa, né? Daí o Pedro Alves de Andrade morou aí também, ele era casado com uma filha do José Prada, né? Depois foi morar lá para dentro também. Paulo Manta já veio mais tarde? Manta, daí veio já para cá. Serra Velha, né? Lá nessa direção já, né? Na época que esses moradores estiveram aqui no início, tinha na produção de leite, por exemplo. Você tem lembrança qual era o destino que era dado a esse leite que era produzido? Pois é, que eu me lembro era para o Suíque e para o Bauer. Suíker e o Bauer que compravam. Que o Paulo Manta, uma época, puxou para o Suíque. E além do Paulo Manta, quem mais puxou leite daqui do Rio Novo? Daí tinha o Nicolau, o Laurindo, que eles diziam. Sim. É os dois que eu me lembro bem. Os dois. Em relação à casa comercial aqui no Rio Novo, por exemplo, quem é que teve aqui as primeiras vendas, comércio? O primeiro lá que eu pedi, José Prada, foi o primeiro que era em frente à igreja, ficava em frente àquela estrada que é para dentro ali. Na esquina ali. Daí, uma época depois, um tempo, veio os Paca, e daí o velho era Jacinto Paca. Pai do seu Galdino? Pai do seu Galdino. Daí tinha, na frente hoje é uma filha, tinha o Antônio Paca ali. O Raulino também teve a venda uma época. Raulino Packer, eu lembro disso, eu acho, se não me engano. Estou falando os nomes, a gente vai se lembrar. Depois, mais tarde, teve algum Prada também que teve a venda, não? Não, na do Prada, daí depois no fim o Gil do Prada botou venda, que ele tinha saído embora, voltou, daí o Celso tinha comprado a venda ali, daí botaram uma venda ali. Sim, e o Celso é genro do Prada, né? Celso é genro. É filho do Leopoldo Grau, né? Isso. O seu Raul, e o seu Gentil Alves Lourenço também teve essa venda, né? Teve. O senhor conhece que o Gentil teve alguma compra e comercialização de leite aqui no Rio Novo? Não, também? isso eu não me lembro. Não é da sua lembrança? Não. Essa venda também depois foi, por um bom tempo, administrada pelo Sebastião Rodrigues da Costa, né? Mas daí não ali onde era o Gentil, daí era onde é a entrada da igreja ali. Na entrada da igreja foi onde o... Quem construiu aquilo ali foi o Raulino Packer. O Raulino Packer. Daí eles carneavam ali, também levavam para a Grolândia. Sim. Pois é, os Packer, eles costumavam abater gado, preparar a carne e levar para a Grolândia, né? Para venda, né? Era isso? Era isso. Outra coisa, com relação à escola aqui do Rio Novo, nós tivemos mais de uma escola, né? O senhor até havia comentado anteriormente que foram 3 locais diferentes. Você pode nos explicar a primeira e a segunda, a primeira terceira? era lá onde é hoje, que é hoje está aquele, como é que é ali era o Périx, ali que nós dizíamos, né? Sim. Ali tinha a primeira escola, daí lá não tinha água. Daí o seu Gentil trocou lá, deu para cada casa, onde é a casa antiga dele ali, para fazer a escola ali. Daí ficou um tempo ali, daí a prefeitura veio construir outra mais para cá de madeira. E depois, no fim, desmancharam de madeira e construíram essa que está de material que está ali. Essa de material já foi construída na década de 70, né? 70 para 80, nesse meio, por aí. né? Também tinha do lado da escola uma quadra de esportes, né? Era futebol de salão. E depois num tempo, jogava futebol suíço ali. E o senhor falou agora em futebol, né? Eu lembro ainda, já em Agrolândia, o Rio Novo sempre tinha um time de futebol de salão, participava dos campeonatos do município. O senhor jogou, inclusive, também, né? O seu irmão Darcy. Mas nós, também, onde hoje é do Braulio, que era onde era do Cebola, no fundo ali, tinha o futebol de campo também. É? É.
E tinha time aqui do Rio Novo. Tinha time do Rio Novo, disputava. Lembra de que época foi isso, mais ou menos? Vamos dizer, eu era solteiro na época que foi feito esse time de futebol ali. Então, vamos dizer, eu me casei com 20 anos, 50 e poucos anos atrás. Sim. Foi feito isso aí. Isso tudo o senhor acha que acabou por quê? É que é por causa que o pessoal foi saindo e foi indo para as firmas, né? Que nós, quando começou o futebol de campo ali, nós tínhamos 40 e poucos caras inscritos que jogavam futebol. Aqui do Rio Novo? Nós tínhamos 2 times. Aqui do Rio Novo? Do Rio Novo. Pois é, a população era maior, né? E daí a primeira escola que eu fui, que o Gentil tinha dado ali que eu fui, tinha 62 alunos. E hoje não temos nenhuma escola na comunidade. Como o senhor vê esse fato de não ter mais escola na comunidade? Isso é bom ou ruim? Mas eu acho que é bom, porque no nosso tempo tinha as 4 classes, uma professora só para dar para essas 4 classes. Sala muito seriada. E hoje não, cada matéria tem um professor para isso, né? Então o senhor acha que isso foi favorável? Foi. O ônibus faz a volta aqui, né? Se cruza aqui. Uhum. E antigamente a gente ia a pé, né? Hoje todo mundo é buscado e entregue em casa, né? Facilitou bastante. De pé no chão? Quando muito um tamanco, né? Meu tempo era desse. Eu também passei por isso. Assim, durante o período em que se manteve a escola aqui, tinham as festas anuais também, sempre da escola, né? Sim. O senhor participava, ajudava nessas festas? No tempo que ainda tinha escola ali, eu ia na aula. O senhor ia na aula, né? Então, meus pais ajudavam. Sim. Beleza, então em relação à escola, assim, mais ou menos, eu acho que a gente deixou claro, né? Uma única pergunta em relação à escola ainda. Qual é o uso que se faz da escola hoje, do prédio que era da escola? Hoje ali, nós não participamos, mas tem clube de mães que se encontra ali. Em uma época vinha médico ali. O clube de mães hoje faz uso desse espaço? Hoje faz uso ali. Essas reuniões do clube de mães, elas acontecem assim, mensal, semanal, o encontro deles, ou como que é? Era assim, semana as mulheres se reuniam, umas iam bordar, outras faziam outras atividades, só que hoje, por causa dessa epidemia, está tudo parado. Né? Seu Raul, o senhor estava se reportando ao clube de mães, que se reunia os finais de semana e fazia alguns produtos, né? Que destino era dado para esses produtos? Esses produtos eram doados para o hospital, para fazer alguma coisa, pano de prato, essas coisas, roupa de cama, para ocupar no hospital. Né? Em benefício do hospital? Em benefício do hospital. O senhor lembra, quando criança, ainda dos primeiros hospitais que nós tivemos aqui em Agrolândia, um hospital com o Dr. Hans Miller, na década ainda de 40 e pouco, funcionou na Alameda Trombo do Alto, onde depois foi casa do Germano Koch, era do FUC. E depois teve o hospital lá na esquina, que era o antigo sindicato. Eu me lembro bem daquele hospital, eu me lembro bem que eu fui internado uma vez com paratifo naquele hospital. Era um médico velho que tinha lá. Tinha o seu Hans Miller e tinha depois um sobrinho dele também que veio para cá quando ele foi embora. São informações assim que a gente também já tem, né? Que eu estou levando até para o meu livro que eu estou escrevendo sobre a história de Agrolândia. Então, estamos levando isso lá. Na questão saúde aqui do Rio Novo, por exemplo, hoje e também no passado sempre foi ou hospital no centro, ou posto de saúde do centro, e antigamente nem posto de saúde tinha no município, era Rio do Sul, depois Trombudo Central, é isso? Era isso. O pai, então, uma vez me levou para um hospital, para Trombudo. Naquele tempo, o Vilivu tinha um ônibus mais pequeno. Aquele ônibus foi me levar lá. O hospital era onde tem a ponte, que passava o trem ali do lado, antigamente em Trombudo, né? Isso. É isso aí. Dr. Ralfino, eram médicos. O doutor Ralfino que fez a cesárea da minha mulher, o primeiro filho, Paulo Leite, lá. Voltando um pouco aqui, vamos conversar sobre a igreja. Rio Novo já teve mais do que uma igreja construída, né? Sim. São 2 ou 3.
3 O igrejas. que é que o senhor pode nos contar, essa história das igrejas aqui? Ó, a primeira igreja, quando nós viemos embora, já estava. Que era uma que você já tem ali no livro, uma antiga, assim, de madeira. Sim. Daí depois a outra, a diretoria era o Leopoldo Graupner, Fortunato Costa, o meu pai, que era o Alfredo Leite, Gildo Prada. Daí eles construíram essa outra. Daí tinha João Picla, Zé Becker, Tudo em madeira essa época. de madeira. Nessa época já existiam as festas do município? Daí tinha um salãozinho pequeno do lado, de chão. Ali eles faziam tudo, daí o pessoal se reunia. E vinha muita gente nessas festas? Tinha bastante, daí no fim começaram com gado. Daí o falecido Emílio Graupner doou um boizinho para a igreja, para arrumar um dinheiro para construir um salãozinho melhor, né? Daí o leilão foi para ele, daí o pai arrematou, deu o boizinho para ele deu para a igreja de volta. E assim daí depois o senhor aumentou. Então houve uma época deu muito bezerro aí para a igreja, para aumentar, para pagar as coisas, sabe? O pessoal contribuía bastante Contribuía, nessas coisas. não pagava o centésimo. Quem tinha o centésimo para pagar dava um boizinho. Então teve época que deu 20 e poucos terneiros num leilão para a igreja. Os leilões eram famosos, né? Desde bolo a cabeça de gado. Isso. Tudo em benefício da Daí comunidade. fazia um bolo bem grande, que era de São Miguel, né? Ia para o leilão. E a igreja de material de alvenaria que tem hoje, ela foi construída em que época? O senhor lembra? Olha, a época, eu se for para dizer a época bem certa, não sei, mas foi o Lilo que construiu ela, o Armando Velho de Oliveira, sabe? Sim. Que era gerente do Galdino Pac. Que hoje mora no Mato Grosso? Hoje mora no Mato Grosso. Mas mais ou menos não lembra assim, foi década de 80. Eu até para te dizer a época bem certa, não me lembro, mas ele... Meu Deus do céu, como é que eu vou te dizer agora? Eu sei que daí tinha diretoria, mas quem comandava era ele. Daí até quando ele foi embora para o Mato Grosso, tinha ficado uma pendengazinha de 19 mil reais, daí ele tinha vendido as coisas, daí ele pagou para ficar zerado, para a igreja não ter dívida quando ele foi embora. Mas lá na igreja tem um lugar que tem uma pedra, lá embaixo tem um livro de tudo que ajudou. Que nem o Gentil Alves deu a porta da igreja, primeira, da outra de madeira. Daí quando saiu essa, daí foram falar para o seu Miliano, ele morava na casa que era do Gentil, né? Seu Miliano, a outra igreja foi o seu Gentil que deu a porta dessa igreja nova, o senhor dá a porta, daí ele deu a porta. E daí a maior parte dos caras que eram da igreja, até eu dei uma, daí janela, cada um dava uma janela, sabe? Para construir a igreja, para... Como isso é importante, né? Como a comunidade era solidária. Eu não sei onde é que está enterrado, mas está debaixo de uma pedra lá naquele fundamento. Um dia alguém vai abrir e achar, né? Ou achar e abrir. E a igreja foi reformada, tudo agora há pouco, daí era o Dirceu, que era da diretoria lá. E o cemitério? Foi desde o início, já tinha O cemitério, desde que eu me lembro por gente, está lá. Ele é da comunidade? É da comunidade. O senhor lembra, assim, de alguns padres, né, que passaram por aqui, não? Padre Francisco foi um dos primeiros. Padre Francisco foi o primeiro, foi o que fez o meu casamento, até. É? É. Interessante. E daí depois dele... Mas aí um outro Padre Francisco também na época, mas não me lembro a assinatura. Daí depois que aumentou, daí veio na Grolândia, tinha um ali que até depois foi embora. Padre Genésio? Padre Genésio ficou tempo. Padre Genésio era um padre muito bom. Isso, eu lembro. Parava, às vezes passava na minha casa, às vezes na casa do pai. Gostava de jogar uma canastra? Gostava. Estava em Dona Ema ultimamente, que eu tenho informação. É, parece que sim, é. Ele tinha o casamento de ouro do meu pai e ele veio fazer. Ai, que interessante, né? Não, ele era muito chegado, assim, muita amizade, né, com o pessoal da comunidade sempre. O meu neto, minha filha ganhou ele solteira. Ele não quis batizar por causa que não tinha curso e não sei o quê. Daí, naquele tempo, o Nelson Marangoni era ministro na Grolândia. Sim. Fui lá, falei com ele. Daí ele disse, peça uma licença para o ministro de lá que eu batizo teu neto. E daí depois o danado veio aqui mesmo em minha casa, padre.
São coisas, né? Histórias, né? Ele era um padre que era muito assim, que muito para a religião ele não queria estar. E daí que o padre Genésio, que é esse padre Maria de Deus, você batiza tudo, pode ser desse tamanho, pode ser pequeno. Ele paga o centésimo e ele quer que a pessoa esteja em dia. Que época que os missionários estiveram aqui, o senhor lembra? Mais ou menos, década de 80? Primeiro eu era guri de escola. 60 e pouco? Era 60 e pouco. É. Ele gostava da tapa na nuca da gurizada. Daí depois veio, quando eu me separei, daí vieram de novo. Daí queriam me obrigar, deixar a dona Bernadette me juntar com a outra. Nem lá não fui. Como é que, mudando um pouco de assunto, quando foi aberto a estrada aqui do Rio Novo, com acesso para Trombudo Alto, Trombudo Central, o seu Emílio Graupmann veio morar aqui, que era genro do Prada, né? Seu Ernesto Prada, lá em Trombudo Central, que foi um dos pioneiros lá no município de Trombudo e que também foi responsável por abertura de estrada. Algumas pessoas comentam que o seu Emílio veio morar aqui com uma obrigação de fazer esse acesso, subir a serra aqui para ligar com o então município de Lages, hoje o Tacílio Costa, né, aqui em cima. O que o senhor tem de lembrança, de informação disso aqui? E daí na época o velho Prada tinha terreno em cima da serra, daí mais para abrir a estrada que esse tinha terreno, daí ele passou para o seu Emílio, e daí tinha obrigação de abrir a estrada para o pessoal lá. Daí as primeiras tropas de boi desceram por aqueles morros naquela primeira estrada, e vinha só cavaleiro, né? Isso foi passagem, né? Mais um tempo para frente, depois essa estrada foi aberta, né? Com um pouco de dificuldade, mas veículos já subiam também por essa estrada, né? Para cá de lá, sim. Sim. Quem é que abriu essa estrada que chegou a passar carro depois, o senhor lembra? Pois não, daí foi para Silvânia. Eu sei que o Suíca, na época, puxava madeira, que se serraria lá no campo. Sim, sei. Daí eles puxavam madeira por ali, então ele ajudou a cuidar daquela estrada. O Suíca, mas a abertura, será que também ele contribuiu? Na abertura, eu acho que foi o Graupmann velho mesmo que abriu. Daí depois o Hélio Gurgimim conservou a estrada. Sim. Quando chegava em cima do morro, tinha um portão, que era um portão que deixava liberado ou impedia os caminhões de passar com carga de tora quando a estrada não estivesse bem seca. Mas só que aquela mesma estrada, os que puxavam madeira tinham que pagar um tanto por causa da pagava uma taxa para uso, um pedágio já naquela época. Ela era particular do seu Hélio Gurgimim? Era particular do seu Hélio. E essa estrada nova agora que foi feita do lado de cá, que é hoje a estrada que liga para o Tacílio Costa, aqui da Serra do Rio Novo, o senhor lembra, foi o prefeito Edgar Vil, né, parece na época dele, que abriu essa estrada, né? O senhor tem lembrança dessa abertura da estrada? Sim, ali nós ia lá ver eles trabalhar e... Foi aberto com um trator de esteira? Trator de esteira, de uma época ainda eles estavam fazendo muito estreito, a esteira lá numa altura lá desceu, só que não virou, chegou a desencarrilhar, mas não desceu. Daí depois do Suíca, que tinha que agropel, daí foi com a esteira lá, fizeram uma estrada por trás daquela para poder tirar ela. E essa esteira que estava abrindo a estrada no começo, que desencarrilhou, era de quem? Era particular dos alemão velhos que vinham de Rio do Sul. Ah, tá. Ele só estava contratado pela prefeitura. Para abrir. E o Ética começou e terminou no tempo da administração dele, essa abertura, né? Isso foi muito importante para a comunidade também, né? Esse valeu. Porque daí começou o pessoal a trabalhar nos campos, tinha os carros pequenos, subia com facilidade. O cascalho na estrada, que época que foi colocado? A estrada antiga era só de chão, né? Terra. O senhor lembra? Mas daí eu não sei se era novamente o seu Adolfo ou era o Alex Crise. Mas foi desses prefeitos que botaram cascalho na estrada. Aí tiravam na serra, tinha uns 2 lugares ali que dava para tirar cascalho bom, como ainda está parado ali. Diz que tem processo, aquilo ali que o Maicon requeriu, né? E agora eu ouvi dizer que ele quer levar o trifásico até lá para que botar um britador ali.
Eles compram o direito de lavra, que eles dizem, né? Isso é o governo federal que controla isso, não depende do município, né? E o município tem dificuldade com pedreiros por causa disso. Outra coisa que também foi importante, que época que veio para cá a energia elétrica? Acho que foi no tempo do seu Alex. E essa parte foi importante. Foi do tempo do seu Alex, em 78, 80, por aí, né? Que seja isso. E daí até deixaram desligado uma parte aqui politicamente, daí de noite o seu Alex veio com um pegada celeste mesmo, daí eles ligaram até aqui em cima. Aqui para nós não tinha energia na época. Politicamente eles ligaram os outros de dia e o nosso deixaram fora. São coisas da política, né? Coisas da política. Então hoje, né? Falar em política, assim, tem alguma história engraçada de política para contar, não? Não me lembro assim, não. Sempre tem, né? Mas a gente sempre acompanhava o lado do governo, né? Uhum. Que nem o teu amigo dito, eu nunca votei nele. Agora no Zé, não sei se é teu amigo também, nunca votei nele. Mas isso é convicção de cada um, né? Daí na época, teve época que a gente votou por votar, sabia que era o mais ruim, dava ajudadinha para aquele. O senhor tem lembrança quando a Agrolândia ainda era pertencente a Trombudo Central, em 1959 virou distrito, né? 58 ou 59. Tem lembrança ainda como era a administração, que a prefeitura era Rio do Sul, depois era Trombudo, a gente estava muito distante, né? Como é que era o atendimento, assim, as prefeituras ajudavam alguma coisa na comunidade? Não? Cada um fazia o que podia e... Era todo mundo por si? E Deus por todos. A própria comunidade colaborando entre si, às vezes, para alguma coisa? Daí quando veio o primeiro prefeito, o senhor Adolfo, daí era o primeiro, foi o Marcos Silveira. Que interino, né? Daí veio o senhor Adolfo, daí comprou uma patrolinha desse tamanho, conservava tudo que era uma beleza. E teve época que ficou meio abandonado. Com relação ao topo da serra, nós temos aqui duas imagens, né, e duas capelinhas lá. O senhor lembra quem construiu e alguma história em relação a isso? Aquela lá de cima foi o Tito Mestre que construiu, porque deu um acidente com eles, que eles caçavam no campo. E daí gritou por Nossa Senhora, lá o outro santo, não sei, e não aconteceu nada. Daí ele foi lá e construiu essa capelinha. Em gratidão ele construiu ela. E essa em frente à pedreira ali foi a máquina da prefeitura, caiu e um rapaz morreu no... Valdemar era o nome dele, né? O operador, eu lembro disso. Daí ele faleceu ali, daí é o Paulo, o prefeito na época. Ainda uma situação que o senhor já havia comentado, é uma foto que eu tenho da antiga igreja aqui do Rio Novo, em que está em cima o padre Francisco, o primeiro padre daqui. Eu vejo aqui na foto um Jeep Willys, que era meio padrão os padres utilizarem. Porque a estrada era muito ruim de ir, então o Jeep ia em qualquer lugar, né? Era um carro para estradas difíceis. E o senhor comentou que no começo ele vinha de moto. Vinha de moto. Alguma história dessa moto? Era uma moto antiga, mas daquelas grandonas, sabe? Sim. Daí ele ali, para ajudar da gurizada, ele tirava a capa da vela, mandava um botar o dedo lá e fazer um cordão. Daí ele pedalava e derrubava tudo. Dava risada. Pois é. O senhor tem mais alguma coisa para contar sobre o Rio Novo? O Rio Novo que o senhor conheceu quando criança, o Rio Novo que viu quando jovem, adulto, hoje vovô? Querendo ser bisavô está difícil. Daí perdi minha filha 2 anos atrás, né? Sim. E o seu pai? Como era o seu Alfredo Leite? O seu Alfredo Leite era um homem enérgico. Com a família, com os outros não. Porque a família era do jeito dele. Morreu com 94 anos. 94 anos. Foi uma das pessoas que teve uma longa vida aqui no Rio Novo. E minha mãe morreu com 90.
Eu lembro assim do seu pai, eu lembro que foram pessoas que eram referências na comunidade, E né? muito político o pai era. Sim, sim, eu lembro também. Nós temos aqui no Rio Novo também um clube de tiro, né? Tem a sede aqui no patrimônio do Celso, né? O senhor participa? Não. Não? Mas... É senhor... um esporte caro, né, Valmir? Daí Sim, pra, é caro, é. daí mais é pra gente que vem de fora. Daqui interno da comunidade mesmo tem o tio dos irmão dos rapazes mais novos que trabalha agora O Evandro. na lá. O Evandro? É. Não sei se ele participa, mas eu, quando tem ali, eu nem vou lá, não gosto. Fica sempre a mesma coisa, é que nem torneio de laço, né? Uhum. Então, às vezes eu ia lá, que nem vinha o Baio, vinha o Aricão lá, vamos lá tomar cerveja, daí eu ia lá com eles tomar uma cerveja. O senhor gostaria de deixar alguma mensagem para as pessoas, assim, por exemplo, a nossa conversa eu tenho o intuito de deixar guardada, né, colocar esse filmezinho aqui, se amanhã ou depois o município tiver um museu ou tiver uma situação organizada, deixar lá à disposição, por exemplo, uma pessoa daqui 30 anos pode querer ouvir a nossa conversa para saber um pouco do que o senhor contou, um pouco sobre a história do Rio Novo. Eu faço isso aqui agora com o senhor, como já fiz com várias outras pessoas de mais idade, que já conheceram o passado. O senhor tem alguma mensagem para deixar para esse pessoal? O pessoal novo vai dizer para fazer só o que é bom, que um dia terá um retorno. E eu nunca desejei mal de ninguém, sempre fui amigo de todos. E tem poucos amigos no Novo, mas tem pouca gente no Novo também. Que nem na Grolândia eu tenho muitos amigos, eu considero você amigo, viu? Stank, Baio, essa turma. Uhum. É a turma mais velha que é do meu tempo, né? Que futebol, a gente quando se propõe a fazer o trabalho que eu estou fazendo, a gente tem que pensar que tudo que nós temos que levar é uma mensagem do lado do bem.